Olá, 6 horas e 50 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no Ar. E o assunto agora é defeso, seguro-defeso. O benefício do seguro-defeso que está correndo risco de extinção, de acordo com o decreto 8.867, publicado no Diário Oficial no dia 24 de janeiro. A nova regra para a concessão é que ele não será pago quando houver alternativas de pesca nos municípios alcançados pelo período de defeso. Após o presidente da República, Michel Temer, assinar o decreto que altera as regras, como incentivo à pesca alternativa, mais de 90 mil pescadores do estado afirmam que o objetivo do governo é o pagamento de seguro é economizar cerca de 300 milhões de reais. Para dar mais detalhes sobre esse decreto, nós convidamos o coordenador de pesca do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento aqui do Amazonas, Alberto Furtado Júnior, que está aqui no estúdio. Olá, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Antes da gente entrar em mais detalhes sobre esse decreto, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o seguro-defeso e quem recebe hoje aqui no Amazonas, né? Um dos estados com maior número de pescadores cadastrados. Bom dia. O seguro-defeso, ele é um benefício trabalhista que ele decorre da necessidade de você garantir o estado do Amazonas 4 salários mínimos em detrimento do período de defesa das espécies, que é o quê? Aquele período em que os pescadores são proibidos de exercer atividade de pesca, porque para garantir que as espécies possam se reproduzir durante 4 meses. Então, durante esses 4 meses, os pescadores terão direito ao seguro-defeso. O estado do Amazonas, beneficiados com essa política, são um pouco mais de 77 mil pescadores. 77 mil recebem, mas tem mais pescadores cadastrados, né? Sim, hoje no Ministério da Agricultura nós temos pouco mais de 109 mil pescadores cadastrados. Nesse total, nós temos pescadores que estão na condição de carteiras suspensas, carteiras canceladas e as carteiras que a gente chama de ativas. Então, só esses pescadores que estão na condição de carteiras ativas que têm direito ao seguro, que hoje são na faixa de 77 mil pescadores. Esse benefício de 4 salários mínimos é dividido em 4 meses, né? Começa a ser pago em dezembro e vai até o mês de março. Durante esse período aqui, esse recurso, esse benefício está sendo pago aos pescadores. A preocupação é para o próximo período de defeso, levando em consideração que esse decreto tem um prazo aí de 180 dias para entrar em vigor. Se isso realmente vier a acontecer, tem duas questões bem importantes. Uma é o impacto social para os pescadores e outro o impacto ambiental, né? Sim, a grande questão é o seguinte: o decreto ele não tem o objetivo de acabar com a política tanto do registro de pescadores quanto do seguro-defeso. Muito pelo contrário, ela vem no sentido de garantir que os verdadeiros pescadores possam ter acesso tanto ao registro de pescadores no mapa quanto à política do seguro-defeso, né? Então, essa é uma medida que ela não é dada de forma deliberativa pelo Ministério da Agricultura, ela vem em decorrência de uma série de fiscalizações e auditorias pelos órgãos de controle do governo federal, que evidenciaram que há uma grande quantidade de profissionais que estão se beneficiando dessa política sem ter o direito como está estabelecido na legislação. Então, a ideia seria economizar, a ideia do governo federal e evitar essas fraudes. Obviamente, se você fizer os ajustes, a grande quantidade de hoje que está inserido vai reduzir drasticamente, porque a legislação estabelece que só tem direito à carteira de pescador e, obviamente, ao seguro-defeso aqueles pescadores que exercem a pesca com fins comerciais. Então, a implementação dessa política vem no sentido de fazer um recadastramento para identificar esses profissionais, né? Entendi. Agora, quais são as principais mudanças do decreto a partir do momento que ele passa a entrar em vigor? As principais mudanças, os pescadores e pescadoras que exercem a pesca com direito. E aqueles que exercem a pesca com a finalidade apenas de subsistência, né, tanto os pescadores e pescadoras, assim como os indígenas que exercem a pesca de subsistência, não terão direito mais ao registro. Na identificação do pescador no sistema, terá que ter a condição se ele exerce a pesca de forma exclusiva ou se ele tem uma outra atividade geradora de renda, então isso já terá incluído no sistema. O próprio sistema ele fará o cruzamento com outros sistemas do governo federal, da Previdência, Dataprev, Receita Federal, Sistema de Óbitos, CAGED, toda essa filtragem vai ser no início da inclusão desse profissional no sistema, que hoje não acontece, né? Entendi. Agora, uma questão que é bem interessante nesse decreto é a quantidade, uma das coisas que delimita, que é se tiver
Espécies alternativas no município que é atingido pelo seguro-defeso. Isso é muito relativo, né? Porque depende muito da região e algumas, aqui no Amazonas, no período de defeso, são várias espécies que entram aí nesse processo de segurança para a reprodução das espécies. É possível ter uma pesca de fato alternativa, conseguir pescar só o que não está dentro do defeso nos rios aqui do Amazonas? O decreto traz as alternativas de pesca a ser discutida. Então, o Ministério da Agricultura tem um prazo de 180 dias para fazer essa discussão. Obviamente que tem uma série de questões que vão ser levadas em consideração. Você tem no estado hoje cerca de 11 espécies protegidas pelo defeso, por legislação de defesa, e uma moratória da Piracatinga. Obviamente que a pesca comercial é exercida em outras dezenas de espécies. Mas a questão da alternativa de pesca ela vai passar por uma avaliação tanto do ponto de vista ambiental, que é ter a preocupação de verificar se essas espécies ela têm estoque suficiente para garantir um esforço de pesca de uma frota comercial, e também a questão econômica. Se essas espécies têm valor comercial para garantir renda suficiente para garantir a sobrevivência dessas famílias. Então, essas duas questões serão muito bem levantadas, não só pelo Ministério da Agricultura, mas pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que qualquer medida de ordenamento de defesa ela é feita em conjunto entre os dois ministérios. E uma série de questões vão ser avaliadas. Então, isso vai ser muito bem discutido e dificilmente isso tem condição de ser implementado, sem deixar de considerar essas questões ambiental, social e econômica, né? Então, durante esse período de 6 meses, o governo federal deve apontar, você não pode pescar o tambaqui, mas você vai poder pescar o jaraqui, vai dar alternativas práticas, assim, do que o pescador vai poder manter no seu comércio, no seu dia a dia de trabalho. Sim, um dos objetivos das mudanças é esse, verificar, quer dizer, analisar, não quer dizer que vai ser implementado da forma como está hoje, tudo isso vai ser analisado. O grande objetivo é a gente traçar essa política do ponto de vista de garantir que os verdadeiros pescadores continuem acessando essa política e, obviamente, aqueles que não se enquadram nessa situação sejam obrigados a se retirar do sistema, né? Para fazer essa avaliação tem um projeto, né? O Pescador Legal. Como que vai funcionar esse projeto para fazer essa avaliação do perfil mesmo do pescador, que é um pescador de subsistência ou pescador profissional? Sim. Em decorrência dos apontamentos do Tribunal de Contas, eles determinaram que o Ministério fizesse um novo sistema, ou seja, apresentasse um programa para sanar essas dificuldades que o sistema atual tem. Então foi criado o programa Pescador Legal, que ele tem um prazo de implementação de 18 meses, já está em andamento. E a principal medida é a constituição de um novo sistema, um sistema mais robusto, com capacidade de filtragem e as adequações necessárias para realmente incluir os verdadeiros pescadores e fazer essa qualificação, né, essa avaliação qualitativa. E outra coisa é a questão da adequação da legislação hoje, que é exatamente para a gente definir na legislação essas categorias de pescadores, aqueles que dependem exclusivamente da atividade de pesca, o pescador exclusivo, mas também aquele pescador que exerce a pesca com a finalidade comercial, mas que ele tenha uma outra atividade geradora de renda, ele vai ter direito a se registrar como pescador, porém ele não terá direito ao seguro. Essa é uma das questões a ficar bem definida, né? Só vai ter direito ao seguro aquele pescador que vive, que tem a pesca como sua única atividade geradora de renda. A expectativa aqui no Amazonas é que esse decreto atinja quantos pescadores? A gente tem, como o senhor disse ainda há pouco, mais de 100 cadastrados, mais de 70 mil que recebem o benefício hoje. Qual deve ser a realidade a partir do próximo ano? Bom, a ideia inicial do Ministério, em um breve levantamento, é que a gente tenha uma redução de no mínimo 50% desse quantitativo, né? Então, cerca de 35 mil, 30 mil pescadores vão continuar recebendo o benefício, né? A gente acho que até mais um pouco que isso, entre 40 e 50 mil profissionais da atividade. Porque com essas dificuldades todas que a gente tem muitos pescadores ainda que vivem da atividade, que eles ainda não estão alcançados pela política pública. Um dos objetivos do recadastramento também é beneficiar os que já estão incluídos, mas também fazer com que essa política chegue a esses profissionais que hoje ainda não estão sendo beneficiados por esse programa, né? E para os pescadores que estão em casa agora acompanhando a gente, alguns preocupados de saber como vão poder provar que são pescadores de fato mesmo, gostaria que o senhor deixasse, antes de encerrar a entrevista, essa orientação para eles e até dar uma certa
calma, né? Porque é difícil você comprovar, em muitos casos, que de fato exerce aquela profissão, só essa profissão ou não, se é uma pesca profissional ou de subsistência. Como que eles podem fazer para já ir adiantando documentação, provas, algo que ajude a facilitar esse processo lá na frente? Bom, o Ministério da Agricultura gostaria de deixar bem claro que o verdadeiro pescador ele não tem com o que se preocupar, porque o objetivo dessas mudanças é exatamente garantir que o seu direito seja ratificado e confirmado por essa política pública. Os objetivos do ajuste é exatamente esse, tentar identificar os verdadeiros pescadores, e esse recadastramento ele vai acontecer em parceria com as entidades, com as colônias, com as associações, com os sindicatos. O pescador não vai precisar se deslocar até Manaus. Esse recadastramento será feito via internet e com a grande parceria das entidades que estão localizadas no município, porque eles são os verdadeiros conhecedores de quem pesca, de quem não pesca, de quem deve permanecer sendo beneficiado por essa política, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Recebi hoje o Alberto Furtado Júnior, que é coordenador de pesca do Mapa do Amazonas. Muito obrigada pela visita ao Manhã no Ar. Obrigado, nós que agradecemos. E olha, o Centro de Artes da UFAM está com inscrições abertas para oficinas de artes visuais. Uma ótima oportunidade para quem tem interesse pela pintura. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente agora é a repórter Tamires Clé. Olá, Tamires, bom dia. Onde os interessados devem fazer essas inscrições? Bom dia, Adriane. Bom dia a todo mundo que assiste o Manhã no Ar. Olha, as inscrições são feitas onde as aulas vão ser ministradas, lá no CAUA, no centro da cidade, a rua Elmoncio Coutinho, número 724. E para quem não sabe, fica ali logo próximo ao Teatro Amazonas. E olha, são 4 oficinas que vão ser ministradas, todas elas têm como base a cultura ticuna. Então, além de os professores mostrarem na prática como fazer cada uma dessas artes, tem de diversos tipos, tem, por exemplo, estampa em tecido cru, tem também pintura acrílica em material reciclável, pintura corporal em tela, modelagem em argila, e então tudo isso baseado na cultura ticuna. Além de o aluno poder saber na prática como funcionam essas artes, também vão ter um levantamento étnico para que eles possam se basear, usar a etnia ticuna como referência, e será estimulado neles a releitura e não a cópia. As aulas são ministradas pela manhã e pela tarde, duas dessas pela manhã e 2 pela tarde. Pela manhã, quem quiser, tem disponível as aulas de pintura acrílica em material reciclável. À tarde, estamparia em tecido cru. Pela manhã estamparia em tecido cru e pela tarde tem pintura corporal em tela e modelagem em argila. E essas aulas vão ser ministradas por alunos de arte, porque eles precisam fazer o estágio, então eles vão acompanhar. Quem quiser participar dessas atividades, os horários pela manhã são de 9 horas até o meio-dia e pela tarde a partir das 2 até as 5. Quem quiser é só levar o seu RG, porque daí as aulas começaram ontem, mas se quiser ainda dá para participar porque são cursos de 15 horas. Então ainda é possível porque vai até sexta-feira. Então leva seu RG, já vai e começa logo a fazer o curso. É uma ótima oportunidade para quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a etnia ticuna, né, Adriane? Verdade, Tamires. Muito obrigada pelas informações. Olha, agora a gente tem um problema, não bastasse a greve que já está acontecendo na cidade, 2 ônibus de transporte coletivo colidiram lá na Torquato Tapajós. A gente tem um vídeo enviado aqui pelo telespectador que mostra um engarrafamento ali nessa área da cidade, né? Esse acidente aconteceu ali no sentido centro da cidade, na Torquato Tapajós, próximo à Pemasa, próximo ao sinal, no sentido centro. E causa lentidão na Torquato e, consequentemente, lentidão na Max Teixeira, que é a principal saída da Zona Norte. Nesse exato momento, se você puder evitar essa área da cidade, é a recomendação que a gente dá. Muita gente não vai conseguir evitar ali a Torquato Tapajós. Uma alternativa seria a Avenida do Turismo, para tentar evitar esse trânsito todo, uma vez que, quando há uma colisão envolvendo o transporte coletivo, é preciso aguardar a perícia. E quem sai da Cidade Nova, uma alternativa também seria utilizar o Parque das Laranjeiras para evitar esse transtorno. E olha só, essa imagem enviada também pelo nosso telespectador,
as paradas lotadas com a paralisação do transporte coletivo. Essa parada de ônibus fica ali na Torquato Tapajós. Nossa, olha só a quantidade de pessoas que aguardam nesse momento pelo transporte coletivo na cidade. Infelizmente, o transtorno é grande e daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Porque agora a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouquinho com a nossa interação ao vivo com a Rádio A Crítica e trazemos mais informações também sobre essa paralisação do transporte coletivo.